Fala pessoal, tudo em paz? Galerinha, vamos conversar um pouco sobre meningites, um tema extremamente importante, da infectologia. Infelizmente, ainda muito prevalente no nosso meio, principalmente entre crianças, E para a gente dominar todos os aspectos desse tema, eu vou fazer uma divisão para ficar mais didático para vocês. Então a gente vai começar falando sobre etiologia, depois eu vou falar sobre o quadro clínico, como que a gente faz o diagnóstico dessa meningite, como que é o tratamento para cada micro-organismo específico, certo? E depois a gente vai falar um pouco sobre profilaxia e sobre complicações. Então vamos falar sobre etiologia, tá? Quem são os bichos ou quem são os causadores dessa meningite? Basicamente, a gente pode ter etiologia séptica ou asséptica. Na etiologia asséptica, a gente vai ter algumas doenças reumatológicas, como por exemplo o lúpus eritematoso sistêmico, a doença de BC e outras doenças do tecido conjuntivo, que podem cursar com meningite por hiperprodução de anticorpos que por sua vez atravessam a barreira hematoencefálica. É interessante a gente lembrar que o grande ponto aqui para a gente entender as meningites é a função da barreira hematoencefálica. O que é essa barreira? Nada mais é, como o próprio nome já fala, do que um obstáculo que existe ali da passagem de substâncias do sangue para o sistema nervoso central. E por que a gente precisa disso? Gente, pelo amor de Deus, O sistema nervoso central é um órgão muito nobre. Então não é qualquer coisa que pode entrar em contato com esse tecido. Para isso, a gente desenvolveu um mecanismo de proteção, principalmente pelo aumento da espessura e pelo aumento da seletividade das células ali que compõem os capilares e as células da glia, principalmente os astrócitos, que vão ajudar a barrar essas substâncias que não podem passar do sangue para o encéfalo. Por exemplo, não é interessante que a gente tenha células inflamatórias em excesso. Da mesma forma, não é interessante que a gente tenha proteína demais no cérebro. Pessoal, proteína lesa até túbulo renal. Imagina o que ela não faz com o cérebro quando está em excesso. Beleza? Então, quando você tem uma lesão dessa barreira hematoencefálica, essas substâncias começam a passar em maior quantidade. E isso gera uma inflamação local, tanto na meninge quanto no tecido subjacente. Algumas vezes, a meningite pode se estender para o sistema nervoso central, originando uma meningoencefalite. Muito comum isso acontecer. Então, nesse caso da meningite asséptica, em que você tem hiperprodução de anticorpos autoreativos, por exemplo, no lúpus, esses anticorpos vão atravessar essa barreira hematoencefálica e vão destruir o tecido encefálico, que está abaixo, e as meninges. Outra grande causa das meningites são as meningites sépticas. E aí a gente pode ter etiologia bacteriana, etiologia viral, etiologia tuberculosa. Então, Mycobacterium tuberculosis pode causar meningite. E, por fim, a etiologia fúngica. Aqui a gente destaca o principal fungo causador de meningite, de meningoencefalite, o Cryptococcus neoformans. Esse Cryptococcus é um fungo muito específico, inclusive ele tem um diagnóstico um pouco diferente dos outros micro-organismos. Para que a gente visualize esse fungo no líquido cefalorraquidiano, quando a gente for solicitar a punção lombar, a gente tem que solicitar a análise em tinta Nanquim ou tinta da China, que é a coloração específica para esse tipo de micro-organismo. Beleza? Mas enfim,
o que mais chama atenção para a gente aqui, né, o que mais tem relevância prática, são as meningites bacterianas e as meningites virais. Tá? Quando a gente fala de meningite bacteriana, né, o agente etiológico varia muito de acordo com a faixa etária e com o tipo de procedimento que o paciente foi exposto. Por exemplo, neurocirurgia. Então, em relação à faixa etária, bebês até 2 meses, a gente tem que sempre lembrar das bactérias típicas da sepse neonatal, lembra? Que causam sepse neonatal. Isso acontece porque o bebezinho, muitas vezes, ele não vai localizar essa infecção. Então, ele não vai ter aqueles achados clássicos de febre, irritação meníngea, né? Cefaleia. Ele vai ter o quê? Irritabilidade, choro, inconsolável, sonolência, né? São sinais mais inespecíficos. E é por isso que nessa faixa etária a gente costuma solicitar sempre punção lombar com análise glicôrica, né, para os pacientinhos que têm suspeita de sepse neonatal. E quais são esses micro-organismos mais comumente envolvidos? Primeiro de todos, os GBS, tá? Que é o Streptococcus do grupo B. Outro micro-organismo envolvido, Listeria, monocitógenes. E o terceiro é Escherichia coli. Ou outros, né, gram-negativos entéricos. Então, por que é importante a gente saber a etiologia? Porque é com base nessa etiologia presuntiva que a gente vai instituir o tratamento antibiótico, né? O antibiótico ele vai ser chave e fechadura para o micro-organismo envolvido. Então, se a gente tem uma meningite em lactentes menores que 2 meses, com certeza a gente vai ter que cobrir esses 3 micro-organismos. E quando a gente fala de meninos até 5 anos, principalmente aqueles que não foram imunizados, a gente tem que sempre lembrar do hemófilos, tá? É bem verdade que o hemófilos vem sendo cada vez mais raro na prática. Por quê? Por conta da vacinação. A vacinação reduziu bastante o número de meningites causadas por hemófilos. E quando a gente fala de adolescentes e adultos jovens, aí a gente tem a tríade, né, dos 3 principais micro-organismos, que é o pneumococo. Inclusive o pneumococo é o agente de maior mortalidade, tá, que causa mais mortes por meningite. O meningococo, que ao contrário do que muitos pensam, o meningococo, por mais que o próprio nome já cause terror, né, ele não é o agente mais envolvido com mortalidade por meningite. Só que ele tem um aspecto importante, né? Ele pode causar a chamada doença meningocócica. O que é isso? É quando você tem uma sepse pelo meningococo. Beleza? E aí, essa doença meningocócica ela pode se manifestar só como meningite, cerca de 30% dos casos. Pode se manifestar com meningite mais meningococcemia, que é a disseminação do meningococo no sangue, tá? Que corresponde a cerca de 20% dos casos, 15 a 20% dos casos. Alguns autores falam até 25% dos casos. E a meningococcemia isolada, tá? Que corresponde a cerca de 15% dos casos. Lembrando que a meningococcemia isolada é a mais grave, a que tem maior mortalidade. Por que isso acontece? Porque se você teve uma meningococcemia súbita e não deu tempo nem de fazer meningite, isso quer dizer que o quadro é mais grave, concorda? E aí a gente vai ter uma complicação também, que é muito característica da infecção pelo meningococo, que é quando ele destrói, né, a suprarrenal. Ele vai lá e faz uma necrose hemorrágica da suprarrenal. E aí você vai cursar, muitas vezes, com insuficiência adrenal, tá? Necessitando, nesse caso, de corticoide. Beleza? Então, o paciente que tem meningococcemia, doença meningocócica, e evolui com hipotensão, pode ser tanto uma hipotensão devido ao choque séptico, quanto como uma hipotensão secundária à insuficiência adrenal, por necrose, por síndrome de Waterhouse-Friderichsen,
que é o nome dessa síndrome de necrose da suprarrenal pelo meningococo. Beleza? Outra coisa que é extremamente sugestiva, principalmente em anunciados de prova, quando eles colocam que o paciente está com quadro de meningite e é evidenciado, né, são evidenciadas petequias por todo o corpo, galera, isso é muito sugestivo de meningococo, tá? Aí vocês sempre marcam lá na alternativa meningococo. Praticamente 100% das vezes vai ser isso na prova. Na prática não é tão simples assim, mas na prova, geralmente, eles obedecem esse padrão. E por último, o Haemophilus influenza. Como eu disse para vocês, teve sua incidência bem reduzida depois do sucesso da vacinação. E quando a gente tem um paciente maior do que 50 anos, né, às vezes idoso, a gente sempre tem que pensar também na listéria, tá? Que é a mesma bactéria ali que causa meningite nos menores de 2 meses de idade. E quando a gente tem casos de meningite após procedimentos neurocirúrgicos, cara, você sempre tem que lembrar dos agentes causadores de infecção de pele, por exemplo, Staphylo aureus ou Staphylo epidermidis, né? Dos gram-negativos, né? Por exemplo, paciente que passa por uma derivação ventrículo-peritoneal, tá? E ele tem uma infecção do shunt ventrículo-peritoneal. Lembrar que as bactérias lá do intestino, lá do abdômen, podem subir, né? E infectar o líquor. E aí você vai ter infecção por gram-negativos entéricos, por exemplo, pseudomonas. Extremamente comum nesse tipo de paciente, tá? E lembrar também da listéria, que é comum no paciente pós-neurocirúrgico. Beleza? Então, é isso que vocês precisam saber de etiologia das meningites.